Naquela noite, tudo parecia seguir o mesmo roteiro de sempre. A casa estava arrumada, o jantar simples, a televisão ligada num volume baixo, quase como um ruído de fundo para o silêncio que já tinha virado costume entre nós. Eu me movia pela sala com a familiar sensação de estar ocupada. E, ao mesmo tempo, distante. Distante dele. Distante de mim. Meu marido estava sentado à mesa, olhando o celular, como fazia tantas outras noites. Não havia briga, não havia gritos, não havia drama. E talvez fosse isso o mais inquietante. A calma excessiva. A rotina tão bem encaixada que escondia tudo o que não era dito. Sabe quando a vida parece organizada demais por fora, mas por dentro alguma coisa não se encaixa? Era exatamente assim que eu me sentia. Casada, segura, estável, ao menos no papel. Mas emocionalmente, eu já não sabia dizer quando tinha sido a última vez que me senti realmente vista. Jantamos quase em silêncio. Trocas rápidas de frases, perguntas práticas, respostas automáticas. O dia foi bom. Foi. Cansado. Um pouco. Nada além disso. Nenhuma curiosidade real. Nenhum interesse em atravessar a superfície. Depois do jantar, ele se levantou, foi até a janela e ficou alguns segundos olhando para fora, como se estivesse ensaiando algo. Eu percebi. O corpo entrega antes da boca. Sempre entrega. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse, finalmente, sem me encarar. Meu estômago apertou de leve. Não era medo. Era intuição. Claro, respondi, tentando manter o tom neutro. Ele respirou fundo, virou-se para mim e falou com uma tranquilidade ensaiada demais para ser espontânea. Disse que precisava conversar comigo sobre algo importante. Algo necessário. Usou essas palavras. Necessário. Como se o que vinha a seguir não fosse um pedido, mas uma obrigação disfarçada de diálogo. Naquela noite, eu ainda não sabia que um simples pedido mudaria tudo o que eu entendia sobre casamento. Ele explicou devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Disse que era uma situação específica, pontual, que envolvia outras pessoas, que exigia maturidade, confiança, que não era sobre desejo, nem sobre traição, mas sobre resolver algo da forma mais prática possível. Enquanto ele falava, eu assentia com a cabeça, mas por dentro algo se contraía. Não era o conteúdo em si, era a forma. O jeito como ele já parecia ter decidido por nós dois. O modo como a minha reação parecia ser apenas um detalhe a ser administrado. Eu preciso que você confie em mim, ele completou, com um meio sorriso cansado. E que confie na situação. Confiança. Essa palavra sempre soa bonita quando é dita. Mas, naquela hora, ela pesou. Porque confiar não deveria doer. E estava doendo. Eu não respondi de imediato. Fiquei em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. Ele interpretou o meu silêncio como hesitação, e começou a explicar mais, justificar mais, suavizar mais. Como se o problema estivesse na minha dificuldade de entender, e não no pedido em si. Olhei ao redor da sala. A mesma sala onde tínhamos rido tanto no começo. Onde planejamos viagens. Onde fizemos promessas simples, mas sinceras. Pensei em tudo o que construímos. Pensei no quanto eu já tinha cedido ao longo dos anos para manter a paz. Pensei no quanto dizer não parecia sempre mais caro do que dizer sim. Não é nada demais, ele disse, por fim. É só algo que precisa ser feito. Foi aí que eu senti o desconforto ganhar forma. Porque quando alguém que te ama transforma algo delicado em nada demais, geralmente é porque não é ele quem vai carregar o peso depois. Sorri, quase por reflexo. Um sorriso pequeno, contido. Não era concordância. Era defesa. Deixa eu pensar, respondi. Ele assentiu, satisfeito. Como se já tivesse ouvido o sim, que ainda não tinha sido dito. Naquela noite, fui para a cama com a sensação estranha de que algo tinha mudado, mesmo sem nada ter acontecido ainda. O pedido pairava no ar, silencioso, ocupando espaço demais dentro de mim. E, pela primeira vez em muito tempo, eu me perguntei se aquele casamento ainda era um lugar seguro para dizer o que eu realmente sentia. O silêncio daquela noite não foi vazio. Foi um aviso. Ele voltou a tocar no assunto na noite seguinte, com a mesma calma calculada. Sentou-se ao meu lado, como quem prepara um discurso já repetido mentalmente muitas vezes. Disse que tinha pensado melhor,
que tudo faria sentido se eu olhasse pelo ângulo certo. O ângulo dele. Falou de confiança como se fosse uma moeda que eu precisava entregar para provar algo. Falou de maturidade, como se questionar fosse sinal de imaturidade. E, então, mencionou duas pessoas envolvidas na situação, figuras externas ao nosso casamento, apresentadas não como indivíduos, mas como peças de um arranjo que, segundo ele, resolveria um problema maior. Enquanto ele explicava, eu sentia meu corpo reagir antes da mente. As mãos frias, o maxilar tenso, a respiração curta. Não era apenas confusão, era a sensação de estar sendo empurrada para um canto onde qualquer escolha teria um preço alto. Não é sobre desejo, ele repetiu. É sobre confiar em mim. Sobre provar que somos fortes o suficiente. Essa palavra também pesa quando é usada como cobrança. Porque, naquele instante, ser forte parecia significar engolir o desconforto e seguir adiante sem questionar. Eu queria interromper. Queria pedir tempo. Queria dizer que algo ali não me parecia certo. Mas cada tentativa de fala morria antes de virar som. Havia uma tensão invisível. Se eu dissesse não, o que aconteceria conosco? Com tudo o que construímos. Ele percebeu meu silêncio e o preencheu com argumentos. Disse que outros casais faziam acordos. Que era apenas uma fase. Que eu não precisava entender tudo de imediato, bastava confiar. E, a cada frase, a decisão parecia menos minha e mais uma conclusão já tomada. É só dessa vez, ele garantiu. Só dessa vez. Quantas vezes essa frase já serviu para justificar o que nunca deveria acontecer? Olhei para o rosto dele e tentei reconhecer o homem com quem me casei. Encontrei alguém diferente, seguro demais da própria razão, cuidadoso em parecer compreensivo, mas apressado em obter meu consentimento. Um consentimento que, naquele contexto, soava mais como rendição. Você confia em mim, não confia? Ele perguntou, por fim. A pergunta caiu como um ultimato. Não era sobre a situação. Era sobre lealdade. Sobre escolher entre o meu desconforto e a estabilidade do casamento. Entre o medo de ceder e o medo de perder. Eu queria dizer não. Mas o medo de perder meu casamento falou mais alto. Assenti com a cabeça, quase imperceptivelmente. Não foi um sim decidido. Foi um silêncio interpretado como concordância. E ele sorriu, aliviado, como se um peso tivesse sido retirado, não dos meus ombros, mas dos dele. Naquela noite, fui dormir com um nó no peito. Percebi que o conflito não estava apenas no pedido, mas na forma como ele foi colocado. Embrulhado em palavras bonitas, mascarado de maturidade, sustentado pela ameaça silenciosa de ruptura. Entendi, então, que nem toda coerção vem em forma de grito. Às vezes, ela chega em tom baixo, com promessas de segurança, pedindo confiança, enquanto empurra nossos limites para lugares onde nunca pensamos em chegar. Eu passei os dias seguintes convivendo com aquela ideia como quem carrega uma pedra no bolso, pequena o suficiente para não ser vista por fora, pesada demais para ser ignorada. Ele não voltou ao assunto imediatamente. E esse silêncio calculado me cansou mais do que qualquer discussão teria cansado. Era como se a decisão já estivesse tomada. Só faltava eu alcançar o mesmo ponto por desgaste. Preparava café, perguntava do meu dia, sorria mais do que de costume. Não como alguém apaixonado, mas como alguém aliviado por sentir que o caminho estava se abrindo. E eu? Eu me sentia sozinha de um jeito diferente. Não aquela solidão barulhenta, que grita. Era uma solidão silenciosa, que se infiltra nas pequenas pausas, nos diálogos incompletos, na sensação de que resistir exigia uma energia que eu já não tinha. À noite, deitada na cama, eu conversava comigo mesma. Tentava entender quando foi que minhas fronteiras ficaram tão flexíveis. Quando foi que eu comecei a confundir cansaço com maturidade, desistência com compreensão. Talvez não seja tão grave assim, eu pensava. Talvez eu esteja exagerando. Essas frases são perigosas, porque soam razoáveis. E tudo o que é razoável demais acaba anestesiando o instinto. Eu lembrava das vezes em que tentei falar sobre como me sentia invisível. Sobre a falta de presença, de escuta, de troca. Ele sempre dizia que era fase, que a vida adulta era assim mesmo. Eu acreditei. Ou quis acreditar. Naquela semana, percebi algo desconfortável. Eu estava mais cansada de resistir do que de aceitar. Resistir significava confronto, explicações, possíveis brigas. Aceitar significava silêncio.
E o silêncio, por mais pesado que fosse, era familiar. Quando ele voltou ao assunto, foi com cuidado. Sentou ao meu lado no sofá, falou baixo, como quem pede algo delicado. Repetiu que confiava em mim. Que tudo ficaria bem. Que aquilo não definia quem eu era, nem quem nós éramos. Eu ouvi tudo em silêncio. Por dentro, uma parte de mim gritava que algo estava errado. Outra parte, maior naquele momento, só queria descanso. Descanso de argumentar. Descanso de justificar minhas próprias emoções. Às vezes, a gente aceita não porque quer, mas porque está cansada de lutar sozinha. Foi isso que eu senti quando balancei a cabeça, devagar. Não houve entusiasmo. Não houve alívio. Apenas uma sensação estranha de rendição, não a alguém, mas à própria exaustão. Ele pareceu satisfeito. Não comemorou, mas relaxou. Como se tivesse vencido uma negociação longa. Eu observei esse detalhe em silêncio. A forma como o corpo dele se soltou, enquanto o meu se fechava um pouco mais. Naquela noite, fui para o banheiro e me encarei no espelho. Tentei reconhecer a mulher que me olhava de volta. Ela parecia calma, controlada. Mas os olhos denunciavam algo que eu ainda não sabia nomear. Não era desejo. Não era curiosidade. Era uma necessidade quase desesperada de ser considerada, de não ser um obstáculo, de não causar mais desgaste. Eu queria ser fácil. Eu queria ser compreensiva. Eu queria, pelo menos uma vez, não ser a parte difícil da relação. Mas aceitar também tem um preço. E, no fundo, eu sentia que estava prestes a pagá-lo. De volta à cama, ele segurou minha mão. Disse que eu era forte. Que admirava minha maturidade. Aquilo deveria ter soado como elogio, mas ecoou como um aviso. Porque, muitas vezes, chamam de maturidade aquilo que é apenas silêncio bem comportado. Apaguei a luz e fiquei ali, acordada, ouvindo a respiração dele se acalmar. A minha demorou mais. Dentro de mim, algo estava cedendo, não de uma vez, mas aos poucos, como uma margem que se desgasta com a correnteza. Eu ainda não sabia exatamente o que viria depois. Só sabia que, naquele momento, resistir parecia exigir uma força que eu já não tinha. E aceitar, parecia, perigosamente, mais fácil. Eles chegaram no horário combinado. Pontuais demais para uma situação que já me parecia fora do lugar. 2 estranhos entrando na minha casa, ocupando o espaço que sempre foi meu refúgio. Cumprimentos educados, sorrisos contidos, palavras neutras. Tudo parecia normal demais, e talvez fosse isso que mais me deixava desconfortável. Meu marido conduzia a conversa com naturalidade. Apresentações breves, comentários triviais, um clima quase profissional. Eu observava em silêncio, tentando entender como algo tão íntimo tinha sido transformado em um encontro tão impessoal. Era como se ele tivesse colocado uma moldura racional ao redor de algo que, para mim, era puramente emocional. Sentei-me no sofá, mantendo as mãos juntas no colo, numa tentativa inconsciente de me proteger. Os 2 homens eram educados, respeitosos, cuidadosos até. E, ainda assim, eu sentia um peso difícil de explicar. Não era medo deles. Era a estranheza de estar ali sem me sentir amparada por quem deveria estar ao meu lado. Meu marido se afastou por alguns minutos, dizendo que precisava resolver algo rápido. Aquela ausência breve soou maior do que deveria. Foi ali que percebi, não era a presença dos estranhos que mais me afetava, era a ausência emocional dele. Eu estava acompanhada, e ainda assim, completamente sozinha. Tentei puxar conversa, falar sobre coisas neutras, preencher o silêncio. Eles respondiam com educação, mas havia limites claros. Ninguém cruzava linhas. Ainda assim, eu sentia como se estivesse sendo observada de um lugar que não alcançava. Não por eles, mas pela situação em si. Como se eu tivesse sido colocada em uma vitrine invisível, exposta sem ter escolhido estar ali. Meu corpo estava tenso. A mente, acelerada. Pensamentos se atropelavam. Como chegamos aqui? Em que momento concordar virou obrigação? Eu queria levantar, sair da sala, respirar ar fresco. Mas permaneci. Permaneci porque sair significaria confrontar. E eu ainda não me sentia pronta para isso. Quando meu marido voltou, agiu como se tudo estivesse sob controle. Perguntou se estava tudo bem, mas não esperou uma resposta real. Seu olhar passava por mim rapidamente, mais interessado em manter o equilíbrio da situação do que em perceber o que eu sentia.
Foi nesse instante que algo quebrou dentro de mim, não de forma dramática, mas silenciosa. Entendi que minha presença ali não era para me proteger, mas para cumprir um acordo que eu nunca tive coragem de recusar de verdade. Os dois homens, apesar de estranhos, pareciam mais atentos ao meu desconforto do que meu próprio marido. Pequenos gestos de respeito, pausas, silêncios que diziam estamos percebendo. Isso só aumentava a sensação de deslocamento. Porque quem deveria me conhecer melhor era justamente quem menos me via. O tempo passou devagar. Cada minuto parecia esticado, carregado de significados que ninguém verbalizava. Nada precisava ser dito para que tudo fosse sentido. A tensão não estava no que acontecia, mas no que não acontecia. A falta de cuidado, de proteção, de escuta. Quando finalmente fiquei sozinha no quarto, fechei a porta com cuidado e encostei as costas nela. Respirei fundo, tentando organizar as emoções. Vergonha por me sentir exposta. Isolamento por não ter sido amparada. Tristeza por perceber que, naquele casamento, eu estava começando a desaparecer. Naquela noite, entendi que o maior desconforto não vinha dos estranhos que entraram na minha casa, mas da distância de quem deveria ter ficado ao meu lado. E essa ausência, silenciosa, fria e racional, doeu mais do que qualquer outra coisa. Aquela tarde parecia igual a tantas outras, mas havia algo no ar que eu ainda não sabia nomear. Eu me movia pela casa quase no automático, preparando um café, arrumando as almofadas do sofá, enquanto ele estava sentado na sala, revisando algum documento no tablet. Cada gesto dele era meticuloso, cada palavra medida. Eu tentei ignorar a sensação estranha que se instalava no meu peito, mas era impossível. Algo tinha mudado. Ele se aproximou de mim com o mesmo tom calmo de sempre, mas desta vez havia uma intensidade nos olhos dele que me deixou inquieta. Não era carinho, nem preocupação. Era determinação. Um tipo de firmeza que não precisava de diálogo, que não precisava de mim, mas ainda assim me envolvia, me pressionava. Precisamos conversar, disse ele, simples, quase seco. Eu assenti, sentindo meu coração acelerar. Não por medo, mas por aquela sensação incômoda de que eu não seria ouvida de verdade. Ele explicou, novamente, a situação. Falou sobre necessidade, sobre confiar e permitir que as coisas aconteçam. Cada palavra dele parecia envolver uma lógica inquestionável. Uma que, se eu me opusesse, pareceria irracional. Enquanto ouvia, percebi algo doloroso. Ele não estava pedindo minha opinião. Não estava pedindo minha confiança. Ele estava pedindo meu silêncio. A clareza desse momento me atingiu como uma lâmina fria. Eu, que tantas vezes me esforcei para construir diálogo, para me fazer presente, para ser parceira, agora era reduzida a um papel secundário, o de concordar, ou pelo menos não questionar. Sentei-me na poltrona, segurando a xícara de café, tentando não tremer. Tentando, sem sucesso, esconder a mistura de surpresa e decepção que me submergia. Ali, no mesmo espaço que deveria ser seguro, confortável, eu me senti invisível. Meu valor, minhas opiniões, meus sentimentos, nada disso importava. Apenas a aceitação, silenciosa e completa, do que ele decidirá que era melhor. Eu sei que é estranho, disse ele, percebendo meu silêncio, mas é necessário. As palavras dele ecoaram de um jeito amargo dentro de mim. Eu compreendia a lógica, entendia a situação, mas compreender não era o mesmo que aceitar. Eu compreendia, mas não precisava me calar. E naquele instante, uma onda de tristeza e indignação me atravessou. Senti meus limites, a minha autonomia, sendo ignorados, como se tivessem sido definidos pelo desejo dele de controlar os resultados e não pelo respeito ao que eu sentia. Ali, naquele simples gesto de exigir silêncio, ficou claro que eu não era parceira, era espectadora. Levantei-me, caminhei até a janela, olhei para o jardim e respirei fundo. A brisa entrou leve, mas não conseguiu afastar o peso que se acomodou no meu peito. Percebi que aquela não era apenas uma decisão que eu estava sendo convidada a aceitar. Era um padrão que se repetia há anos, mascarado pela rotina, pela tranquilidade aparente, pela promessa de harmonia. Ali eu entendi, ele não estava me pedindo confiança, estava me pedindo silêncio. E, ao mesmo tempo, algo dentro de mim despertou. Uma clareza inesperada, uma consciência de que minha voz e minha presença tinham valor. Que eu não precisava desaparecer para que o mundo ao meu redor continuasse funcionando.
Que, mesmo em silêncio, meu olhar, meu coração e minha sensibilidade existiam, e precisavam ser reconhecidos, por mim mesma, antes de qualquer outra pessoa. Sentei-me novamente, desta vez decidida a não me diluir. A sensação de invisibilidade ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma centelha de força. Um despertar silencioso, mas intenso. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil. Que decisões teriam que ser tomadas. Que conversas incômodas, limites claros, confrontos inevitáveis estavam por vir. Mas pela primeira vez, naquela tarde, eu senti que não precisava me perder para manter a paz. Que minha presença, minhas emoções e minha própria verdade importavam. E ali, naquele momento em que me senti invisível, percebi algo essencial. Ser vista, reconhecida e respeitada começa dentro de nós. E esse seria o primeiro passo de tudo que viria depois. Sentei-me na sala, olhando para o vazio. A casa estava silenciosa, mas cada cômodo parecia carregado do peso da noite anterior. Eu precisava colocar em palavras o que meu coração tentava entender. Não sobre o que aconteceu fisicamente, mas sobre o que já tinha sido quebrado muito antes de qualquer gesto. A traição já tinha acontecido, antes mesmo de qualquer gesto. Ela existia nos silêncios do meu casamento, nas ausências, nas palavras não ditas, nas decisões que se impunham sem diálogo. Não era sobre toque, sobre proximidade física, mas sobre desconexão emocional, sobre escolhas que criavam distância em vez de união. Eu passei anos acreditando que fidelidade era apenas um conceito de corpo, e não de alma. Que, se os gestos permanecessem dentro do esperado, nada poderia ser chamado de traição. Mas aprendi, da maneira mais dolorosa, que a traição pode começar com o desrespeito aos sentimentos, com o empurrar de alguém para situações desconfortáveis, com o silêncio que esconde o cuidado. Enquanto refletia, percebi que o peso não era mais apenas meu. O medo, a culpa, a tensão, tudo isso era parte de uma dinâmica do casamento, uma estrutura que me pedia submissão emocional para manter a aparência de harmonia. Não havia apenas um culpado, havia um desequilíbrio, uma relação onde confiar e proteger se confundiam com obrigação e coerção. Eu queria entender se o problema era meu desejo de me proteger ou a forma como o nosso relacionamento permitia que decisões que me afetavam profundamente fossem tomadas sem meu real consentimento. Havia um ponto crucial que eu precisava admitir. A infidelidade, em muitos casos, não é sobre o ato em si, mas sobre quem está ausente quando deveria estar presente. Refletindo sobre isso, senti uma clareza inesperada. A culpa que antes carregava sobre meus ombros começou a se deslocar. Não era apenas minha. Era da situação, da dinâmica que nos afastou, do respeito que foi ignorado. E, ao reconhecer isso, uma sensação de alívio começou a surgir, misturada com tristeza e arrependimento, mas também com compreensão. O silêncio do apartamento não era mais sufocante. Ele se tornou um espaço para introspecção, para compreender que infidelidade não precisa de atos explícitos para existir. Existe nas decisões que fazemos ou permitimos, na forma como olhamos para o outro, na empatia que deixamos de oferecer. Enquanto olhava pela janela, pensei em quantas vezes a vida nos coloca diante de situações que nos ensinam sobre nossos limites, sobre a importância de diálogo, respeito e cuidado mútuo. A traição que vivenciei, emocional, invisível, silenciosa, me ensinou a identificar sinais antes que seja tarde demais. E assim, naquela tarde silenciosa, percebi que fidelidade e confiança são construídas diariamente, nos pequenos gestos, nas escolhas que fazemos e na presença que oferecemos. Traição não é só toque, é ausência, é omissão, é desatenção. E reconhecer isso foi o primeiro passo para entender minha própria força e para redefinir o que eu aceitava dentro do meu casamento. Eu respirei fundo, finalmente em paz com a consciência de que nem toda culpa é só nossa. Algumas vêm da maneira como os outros decidem caminhar por caminhos que nos deixam para trás. Os dias seguintes passaram com uma estranha mistura de normalidade e vazio. A casa estava silenciosa, ele seguia com sua rotina e eu fingia que tudo estava como sempre. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Não era o que o mundo via, ninguém notaria. Mas eu sentia cada pedacinho da minha presença se esvaindo, como se tivesse cedido partes de mim mesma sem perceber. Revisitei cada momento da decisão que havia tomado. As razões, os medos, a exaustão que me fez aceitar sem lutar. Tentei encontrar culpa apenas nele, mas percebi que uma parte de mim havia permitido aquilo, e isso doía de uma forma diferente. Não era raiva. Era tristeza.
Tristeza por me ver diminuída, por sentir que meu próprio valor tinha sido ignorado. Eu não perdi o casamento naquela noite. Perdi a mim mesma. Essa frase ecoava na minha mente como um sussurro constante. Direito de ser ouvida. Tudo isso parecia mais distante agora. E, no entanto, ao mesmo tempo que essa percepção me esmagava, também me convidava à reflexão. Não era apenas dor. Era um alerta. Um chamado para me reconectar com quem eu realmente era. Para lembrar que aceitar sem questionar podia ser confortável, mas cobrava um preço invisível, silencioso, que se acumula até que você finalmente perceba o quanto está faltando a você mesma. Passei horas caminhando pela casa, sentindo os cantos, o silêncio, as sombras do que eu havia cedido. Cada objeto, cada detalhe, parecia me observar, lembrando-me de que minha própria identidade não podia ser perdida em nome de harmonia. Que meu espaço interior precisava de atenção, respeito e cuidado, mesmo que ninguém mais estivesse olhando. E então, uma verdade simples, mas poderosa, se destacou. Eu havia cedido, sim, mas ainda podia reconstruir. Ainda podia me ouvir, me valorizar, me afirmar. Reconhecer minha própria fraqueza não era vergonha, era compaixão. Era entender que somos humanos, que erramos, que cedemos por cansaço ou medo, mas que também podemos nos levantar e reivindicar a nossa própria voz. Olhei meu reflexo no espelho e senti uma mistura de tristeza e determinação. As linhas no meu rosto contavam a história de quem eu era, de tudo o que tinha sentido e, principalmente, do que ainda podia sentir. Eu não precisava apagar essa experiência. Ela podia ser meu aprendizado, meu guia para proteger a mim mesma no futuro. O que aquela escolha tirou de mim? Muito, de fato. Mas também me deu algo precioso: consciência. O espaço para me perdoar, compreender minhas próprias fragilidades e decidir que, dali em diante, minha voz seria ouvida. Que minha presença importava, não apenas para os outros, mas para mim mesma. E assim, entre a perda e a aceitação, eu encontrei um fio de esperança. Um lembrete de que, mesmo após ceder, mesmo após sentir-me invisível, ainda existo. E essa existência, finalmente reconhecida, seria a base para reencontrar a minha força. Acordei naquela manhã com uma sensação estranha: leveza. Não era felicidade completa, nem alegria descomplicada. Era algo mais profundo, uma consciência de que meus limites ainda pertenciam a mim, mesmo que tivessem sido ignorados antes. Passei os últimos dias refletindo sobre tudo o que acontecerá, sobre como permitir que decisões externas invadissem meu espaço emocional, sobre como confundi silêncio e aceitação com consentimento. E, naquele momento, percebi algo fundamental. Amor não exige sacrifícios que machucam a alma. Decidi, então, que precisava reconstruir as barreiras que haviam sido quebradas. Não por vingança, nem por raiva, mas por necessidade de proteção. Meu corpo, minhas emoções, minha mente, tudo precisava de um território seguro. Comecei pequenas mudanças, expressar minhas opiniões sem medo, dizer não quando algo me deixava desconfortável, e, sobretudo, reafirmar meu direito de escolha. Enquanto caminhava pelo apartamento silencioso, percebi que a força não vinha de confrontos explosivos, mas da clareza interna. Cada decisão tomada com consciência, cada palavra dita com intenção, era um tijolo reconstruindo o que antes parecia perdido. E quanto mais reconhecia meu valor, mais entendia que consentimento é a base de qualquer relacionamento saudável. Amor sem respeito não é amor, é imposição. Também compreendi que parte do crescimento era aceitar que alguns vínculos precisavam ser redefinidos. O que antes parecia laço de confiança podia ser uma armadilha de silêncio e obrigação. Reaprender a dizer não, colocar limites claros e respeitar meus próprios sentimentos tornou-se uma forma de amor próprio. Naquele processo, senti algo que não sentia há muito tempo: empoderamento silencioso. Não era sobre mostrar ao outro que eu podia resistir. Era sobre me mostrar a mim mesma que ainda possuía autonomia, que ainda tinha direito de escolher como e com quem me envolver emocionalmente. Cada passo que dava reforçava a sensação de estar reencontrando a mulher que um dia tinha se perdido na sombra do medo e da obrigação. E, ao final daquele dia, percebi que reconstruir limites não era apenas recuperar espaço físico ou emocional, era restaurar minha dignidade. Era permitir que o amor, quando presente, fosse genuíno e seguro. Que qualquer laço futuro se sustentasse no respeito mútuo, e não na pressão silenciosa de um sim obtido pelo medo. Fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a casa,
O silêncio e meu coração estavam alinhados comigo mesma. E nesse alinhamento, encontrei paz. Reconstruir limites que um dia foram meus não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que eu ainda podia escolher viver. Amor, aprendi, não machuca. E jamais deveria pedir que eu me perdesse para mantê-lo. Depois de tudo o que aconteceu, passei dias refletindo sobre minhas escolhas, meus limites e o que realmente significa estar em um relacionamento. Olhar para trás não foi fácil, mas foi necessário. Porque só quando entendemos o que cedemos sem perceber, conseguimos definir o que não podemos mais abrir mão. Se alguém te faz escolher entre amor e respeito, isso já não é amor. Essa frase não é apenas uma lição, é um lembrete de que nossa voz, nossos sentimentos e nossa integridade têm valor. E aceitar qualquer coisa apenas para manter a paz ou evitar confronto não é demonstração de amor, é desgaste de si mesmo. Aprendi também que limites não são barreiras egoístas, mas linhas de proteção. Limites nos permitem permanecer íntegros, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece pressionar por conformidade. Não é fraqueza dizer não. É coragem reconhecer o que nos faz bem e o que nos destrói silenciosamente. E mais do que isso, aprendi a importância de nos perdoarmos. Perdoar nossas próprias escolhas, compreender por que cedemos, acolher nossa vulnerabilidade sem vergonha. Porque apenas entendendo nossos erros conseguimos construir uma base sólida para o futuro. Um futuro em que podemos amar sem nos perdermos no caminho. Hoje, olhando para minha história, vejo que o que parecia apenas dor se transformou em aprendizado. Cada sensação de invisibilidade, cada momento de dúvida e exaustão, tudo isso me ensinou algo essencial, que nossa essência deve ser preservada acima de qualquer conveniência. Se você está passando por uma situação em que se sente pressionado ou desrespeitado, lembre-se, você merece ser ouvido, valorizado e respeitado. A lição que ficou para mim é clara, e espero que também sirva para você. Amor de verdade nunca exige que você abdique de quem é. E então, te convido a refletir comigo. Quais escolhas você tem feito para agradar ou evitar conflitos, e que preço essas escolhas estão cobrando de você? Talvez seja a hora de se colocar em primeiro lugar. Porque, no fim, aprender a se respeitar é a forma mais sincera de ensinar aos outros como nos amar.